Deuteronômio, capítulo 11 e o verso 18, diz assim a palavra: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. A importância de ouvir, de memorizar, de guardar e de viver a palavra de Deus. Essa palavra que lemos, só para nós relembrar o contexto, ela se deu pouco antes do povo de Israel receber a oportunidade, a graça de adentrar a Canaã, a terra prometida. A geração passada perdeu a chance, perdeu a oportunidade. Eles tinham recebido essa mesma lei, essa mesma palavra, esse mesmo ensinamento, mas não alcançaram graça de adentrar a terra. E agora esta nova geração estava prestes a adentrar a terra. Então Moisés, o servo de Deus, o líder daquele povo, vem então com esta palavra e relembra-os novamente a respeito da palavra de Deus. E ele começa então a discursar para aquele povo nesta ocasião, ratificando mais uma vez a palavra que ele também já tinha dito ali no capítulo 6, se nós formos meditar. Ele vai falar exatamente a mesma palavra agora de novo aqui no capítulo 11, a partir do verso 18. E nesse discurso, nessa pregação de Moisés, ele dá então essa ordenança para o povo. Qual era a ordenança? Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. E ele continua dizendo: atai-as ou amarrai-as por sinal na vossa mão, e para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Se nós formos estudar a história desse povo, nós vamos perceber que eles levam ao pé da letra estes ensinamentos, muitos deles até os dias de hoje. E eles receberam essa palavra aqui e eles faziam isso. Eles, diz a palavra, diz a história, dizem os estudiosos, que eles amarravam mesmo, como Moisés falou: atai estas palavras na vossa mão. E diz que eles atavam mesmo, amarravam como que uma espécie de uma caixinha de couro na sua mão, da mesma forma também na sua testa, e essa caixinha era chamada de filactério. Ali continham versículos dessa lei. Ali nessa caixinha estava escrito partes dessa lei, e eles pegaram isso por costume. Eles amarravam na mão estas palavras, eles amarravam como numa espécie de uma tiara na sua cabeça essa palavra, chamada filactério, ou tefilin, na linguagem de Israel. Eles levaram a sério essa ordenança. E Moisés continuava aqui dizendo: façam isso para que estejam por testeiras entre vossos olhos, na mão e na testa. E eles fizeram isso, levaram ao pé da letra.
Para quê? Ali no verso 19 continua dizendo: e ensinai os vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-a nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Vemos aqui que a ordenança era clara: amarrar a palavra na mão, amarrar a palavra na testa, escrever nos umbrais dos beirais da porta, das tendas, para que ao entrar e ao sair eles lessem a palavra, ao levantar e ao dormir eles meditassem na palavra, ao redor da mesa eles deveriam meditar na palavra, os seus filhos eles deveriam ensinar a palavra. A ordenança era clara. Só que aqui existe um porém. Aquele povo, dali para frente, seguiram à risca estas ordenanças. Aqueles que se debruçavam mais à palavra, a exemplo lá no Novo Testamento do apóstolo Paulo, dizem também os estudiosos que até mesmo dentro da sua capa ele tinha escrito a palavra. Os saduceus, os fariseus, eram os que se dedicavam a fazer isso. Mas existia um porém. O porém era que, ao invés de eles seguirem totalmente o ensino de Moisés, que começava dizendo assim: ponde estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, eles seguiam só o restante, atavam nas mãos, atavam na testa, ou seja, faziam só por fora, faziam como no ditado popular, só para inglês ver, amarravam, escreviam na testa, escreviam na mão, mas não guardavam a palavra no coração, não guardavam a palavra na alma, esqueciam de ensinar a síntese da palavra, falavam superficialmente, faziam tudo superficialmente. Aleluia! E eu creio e eu sinto que o Espírito Santo de Deus, que é o maior interessado na sua igreja nesses últimos dias que estamos vivendo, ele tem desejo que eu e você, que a igreja na face da terra, não incorra no mesmo erro que o povo de Israel caiu. O erro de viver de aparência, o erro de tentar transparecer uma santidade, mas só de aparência. O erro de guardar a palavra na mão, de guardar a palavra na testa, de estudar para ter um diploma, de estudar para ter um anel de teologia, de se dedicar tanto superficialmente. Este Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que é o maior interessado na igreja de Cristo, em ataviar esta igreja, em preparar esta igreja, ele não quer que esta igreja, que é tão preciosa, venha viver de aparência, venha viver somente, como eu disse para inglês ver. E por isso o Espírito Santo de Deus está sempre nos alertando, está sempre falando conosco, está sempre nos impulsionando a nos preparar. Por isso é que o Espírito Santo tem tocado nos seus servos para nos incitar a nos preparar, como tema da última campanha do fim de semana próximo passado. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. O Espírito Santo nos nossos dias torna
a dizer estas palavras que Moisés disse ao povo que estava prestes a entrar na Canaã. Ele torna a dizer para nós, ele torna a dizer para mim e para você que estamos aqui fisicamente nesse culto. Ele torna a dizer para quem puder ouvir esta palavra que nós precisamos estar preparados, que nós precisamos permanecer na palavra, que nós precisamos guardar a palavra no coração, guardar a palavra na alma e não somente por fora. Tem um versículo da palavra que diz que aonde estiver o teu tesouro, ali estará também aplicado o teu coração. E com certeza esse versículo também faz sentido no modo inverso. Aonde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. E aqui Moisés manda guardar a palavra no coração. E nós só guardamos aquilo que nós damos valor. Nós só guardamos aquilo para o que nós damos o verdadeiro valor. Quem não faz assim é conhecido como o acumulador. Acumula tanta coisa e não usa para nada. Mas aquele que é inteligente, aquele que é sábio, ele só guarda aquilo que ele vai usar. Ele só guarda aquilo que ele vê que tem realmente valor. E é assim que eu e você vamos lograr êxito em guardar a palavra de Deus. É quando nós dermos a ela o devido valor que ela tem. Muitos dos nossos dias, como o irmão falou, são tempos trabalhosos. Muitos não dão valor à palavra. A palavra está ficando sem valor. Até vão ao templo, mas na hora da palavra não se debruçam em pedir que o Senhor fale com ele, que o Senhor fale com ela. Aleluia. Mas eu dou graças a Deus que nós vivemos numa comunidade, fazemos parte da igreja de Cristo, e nós vemos que nos nossos cultos, ainda pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo nos toca, e nós somos sensíveis para ouvir a palavra de Deus, e nós procuramos dar o devido valor à palavra de Deus. Para nós essa palavra tem valor. Aleluia! Para nós essa palavra é o nosso maior tesouro. Nós guardamos essa palavra no nosso coração. Nós guardamos essa palavra não somente por fora, como os fariseus faziam, somente na testa e somente na mão, não. Nós temos a palavra na mão como que uma espada. Aleluia! A palavra está na nossa mão, mas não é somente a Bíblia sendo carregada. A palavra está na nossa mão, mas é o poder da palavra, é a espada da palavra. Aleluia! A palavra está diante dos nossos olhos, mas não é só como alguém que deixa a Bíblia aberta na sua casa, no Salmo 91, pensando que aquela Bíblia vai trazer algum benefício, estando ali aberta, sem ninguém ler. Não, essa Bíblia precisa estar aberta diante dos olhos, para que essa palavra entre. Essa Bíblia precisa estar aberta, precisa estar escrita nos umbrais da porta, para nós irmos e voltarmos, e sempre estarmos meditando nesta palavra. Aleluia! Glória a Deus. E eu tenho certeza que nesta noite nós vamos sair daqui renovado, nós vamos sair daqui alegre, nós vamos sair daqui regozijando na presença de Deus, porque mais uma oportunidade o Senhor nos concedeu para hoje aqui nós ouvirmos essa palavra, para hoje aqui nós recebermos um pouquinho mais dessa palavra, para nós receber no nosso coração esse tesouro tão precioso que é a palavra de Deus na nossa vida. Aleluia! Essa palavra tem poder. A palavra de Deus tem poder para nos transformar, para nos modificar, para nos converter. Aleluia! Por que muitos não permanecem? Porque deixam de lado a palavra. Deixam a comunhão, deixam de estar na presença de Deus, deixam de estar na igreja como nós estamos aqui hoje. E em casa nunca que fazem esse ensinamento que Moisés falou aqui, que era para ensinar os vossos filhos em casa, falando dessa palavra em casa.
Quando foi a última vez que eu sentei com a minha esposa, com meus filhos, para falar da palavra de Deus? Quando foi que os irmãos sentaram para falar não de outras coisas, mas da palavra de Deus? Não precisamos responder, a pergunta é retórica. É um subterfúgio de comunicação para nós pensar nisso. Aleluia. Que nós receba de Deus essa palavra, para nós meditar mais nela. Em casa, no trabalho, na rua, vamos falar da palavra. Vamos falar a respeito da palavra. Vamos meditar na palavra de Deus. Porque através dessa palavra, às vezes a minha esposa está aborrecida, está entristecida, mas se eu chegar e começar a falar da palavra de Deus com ela, quem sabe naquele momento o Espírito Santo lhe alegra o coração, né? Aleluia. Essa palavra tem poder para isso. Glória a Deus, que nós possa permanecer nessa palavra, que nós possa cumprir esse ensinamento, essa ordenança que Moisés deu para aquele povo, que era o povo que ia herdar a terra. Nós somos esse povo, o povo que vai herdar a terra. Vamos guardar essa palavra, vamos valorizar cada dia mais essa palavra.